Fala, gente boa do canal, tudo bem contigo? Vamos agora para a terceira parte do verbo. Nós estamos fazendo essa matéria, verbo. Faça sequencialmente, por favor. Se você está chegando agora, não encara a terceira parte, não. Faça a primeira e segunda partes antes de pegar a terceira parte. Não é legal cortar essa sequência. Na aula anterior, eu falei de um gente boa que faz uns trabalhos de pôster. Pôster de rock, pôster de guitarra, enfim, o cara faz um trabalho legal em cima de uma arte, uma qualidade muito foda. Agora eu quero te mostrar isso aqui, ó, Bandeira Shop. O Bandeira Shop vai fazer a bandeira do canal Nirvana Atômico. Porque esses caras aqui são muito bons, olha só. Olha o naipe. Tá vendo? Eles fazem bandeira para tudo que você pensar. Aqui tem mais para evento voltado a motociclismo. Mas os caras encaram todo tipo de trampo, olha aí. Tá vendo? Os caras trabalham com bandeiras. Eu falei do motociclismo porque o meu lance é moto, né? Mas se você precisar, cara, dá o toque. Eu sei que tem muito roqueiro aí no canal que quer fazer uma bandeira para motoclube, uma porrada de coisa. Dá o toque nos caras aqui, ó. Tá vendo aqui, Zap? Entra aqui e dá o toque no camarada. Olha aí. Você chama e fala que é do canal Nirvana Atômico. Não vacila, cara. Fala que é do canal Nirvana Atômico que você vai ganhar um desconto, sacou? Se você não falar nada, você é simplesmente mais um da propaganda. Mas o cara do Nirvana Atômico tem um desconto especial. Você liga para lá e chora com o cara. Isso é problema seu. Você vai ligar e falar, ó, quero um desconto porque eu sou do Nirvana Atômico. Beleza? Então vamos lá, bora estudar. Vamos começar da segunda aula. E quando você chegar na segunda aula, se você procurar aí, eu estarei começando da primeira aula. Ou seja, esse curso é cumulativo, a matéria é cumulativa. Então, imaginando que você já assistiu às duas aulas, eu vou dar uma recordada na aula 2. Na aula 2, nós falamos que o verbo varia, ele flexiona de 4 maneiras. A pessoa, o número, o tempo e o modo. Chegamos aqui, estabelecemos o modo, o indicativo, que é uma certeza, e colocamos os tempos, olha, quais são os tempos? Presente, pretérito, que é o mesmo que passado, e futuro. Pegamos um verbo no infinitivo, o verbo nadar, e perguntamos, será que ele é regular? Se ele fosse regular, ele não poderia variar no radical, e foi isso que aconteceu nessa tabela aqui. Aqui nós flexionamos o verbo nos respectivos tempos, presente, pretérito e futuro. E observamos que o radical, isso que está em destaque aqui, olha, em amarelo, não variou. Então, esse verbo, ele é regular, porque ele apresenta um radical que não varia, e esse pedacinho que não ficou em amarelo, esse é o lance que vai me denunciar o quê? O tempo, o número, o modo e a pessoa. Esse pedacinho é chamado de desinência. A desinência pode ser modo temporal ou número pessoal. O número é singular ou plural. A pessoa, eu, tu, ele, 3 pessoas para o singular. Nós, vós, eles, 3 pessoas para o plural. Tempo, presente, modo indicativo. Nós trabalhamos com os verbos da primeira conjugação, a, da segunda conjugação, er, e da terceira conjugação, ir. Está vendo aqui? Fizemos somente verbos regulares. E falamos que existem verbos irregulares e outras cocitas más. Não entraremos nesses detalhes agora, porque na aula 3 teremos também uma tabela. Só tem que nós sairemos do modo indicativo
E estudaremos o modo subjuntivo, fazendo aqui uma explicação breve. O modo indicativo indica uma certeza. O modo subjuntivo indica uma dúvida ou uma incerteza. O modo indicativo, ele tem quantos tempos? Ele tem 3 tempos, e dentro desses 3 tempos eu tenho outros tempos ramificados. Você se lembra lá do modo indicativo pretérito? O pretérito do indicativo, que é a certeza, eu tenho o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. E o futuro? Eu tenho o futuro do pretérito e o futuro do presente. Agora, nessa aula 3, eu vou lhe apresentar o modo subjuntivo. No modo subjuntivo, eu tenho apenas 3 tempos. Porém, olha só como é que a coisa é meio maluca. Se o modo subjuntivo é uma dúvida, uma incerteza, como eu conjugarei, como eu flexionarei o verbo no modo, onde os tempos são incertos? Tá vendo? Como é que eu vou falar uma coisa incerta? Um presente incerto, um pretérito imperfeito incerto e um futuro incerto. Para começar, eu preciso imaginar uma situação hipotética. A palavra hipotética vem de hipótese. Hipótese sugere caso isso ocorra. Um lance assim, uma hipótese. É uma possibilidade de ocorrência ou a possibilidade de ocorrer alguma coisa. Mas a nossa tabela está assim. E o que eu vou fazer? Observe, por isso que a aula é cumulativa, você não pode pular etapas. Vou voltar na aula 2 e vou pegar esses 3 verbos. O primeiro é o nadar, o segundo é vender e o terceiro partir. Então, a primeira aqui eu vou colocar verbo nadar. Aqui ele está em qual forma? Infinitivo. Essa tabela é do subjuntivo. Interessante. Colocando aqui completo. O verbo nadar é de qual conjugação? Primeira conjugação. Que são os verbos terminados em ar. A perguntinha continua. Se o verbo nadar, ele é um verbo regular, vamos tirar a prova aqui agora. Porque depois do modo subjuntivo, eu terei apenas o modo imperativo. Então, vamos anotar isso aqui. Conforme vimos na aula anterior, eu tenho 3 modos. O indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é uma coisa, o subjuntivo é outra coisa, mas o nosso amigo imperativo, ele é o resultado de uma combinação entre o modo indicativo e o modo subjuntivo. Então, o imperativo, ele será retirado do modo indicativo e do modo subjuntivo. Então, se eu provar no modo subjuntivo que o verbo continua com o mesmo radical ou que o verbo mantém o mesmo radical, certamente estarei tratando o verbo como um verbo regular. Existe uma pequena exceção? Existe, mas agora não é hora da exceção. Aos poucos a gente vai apertando para chegar lá na frente. Voltando aqui para a tabela. Para conjugarmos, para
flexionarmos um verbo numa tabela em que a ação ela tem que ser imaginada, olha que hipotética, eu preciso de algumas ferramentas para trabalhar ao lado dos tempos. As ferramentas são as seguintes. O presente vai andar com a partícula que. O pretérito imperfeito vai andar com a partícula se. E o futuro vai andar com a partícula quando. E eu vou simplesmente ler isso daqui juntamente com o verbo. Logo aqui na primeira flexão, a primeira flexão é essa daqui, ó. Então eu tenho, vamos classificar esse xizinho aqui. Eu estou na primeira pessoa do singular, ok? Do presente do subjuntivo. Olha o xizinho. Primeira pessoa do singular, do presente do subjuntivo. A primeira observação muito importante é que o presente do subjuntivo vem da primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Então, o presente do subjuntivo origina-se da primeira pessoa do presente do indicativo. Essa é a grande dica. Vamos ressaltar isso aqui. Agora, isso não tem muita utilidade, mas daqui a 2 ou 3 aulas você vai perceber a utilidade desse lance. Vai ser um barato perceber isso aqui. Por enquanto, deixa aí. Voltando, o verbo nadar, ele está aqui no infinitivo, nadar, nadar. Ele é da primeira conjugação porque termina em ar. Vamos flexionar esse verbo nesses 3 tempos, obedecendo aos fragmentos aqui embaixo. Comigo, observe que eu, verbo. Que eu, verbo. Então vai ficar que eu nade. Nossa, que doideira. É assim mesmo? É. Vamos pensar o seguinte. Se esse verbo for regular, ele não vai mudar na sua estrutura. Então, olha o que eu vou fazer. Que doideira. Olha só. Nade, 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 nade. Vamos lá no presente do indicativo. Eu nado. Tem gente, já expliquei isso aqui na aula anterior e vou ficar sempre falando isso. Tem gente que gosta de decorar a tabela. Vá com Deus. Eu não curto decorar nada. Eu prefiro falar as coisas. Eu prefiro repetir as coisas. Daí sim, surge um método de memorização. Aqui está nado. Modo indicativo, presente. Eu nado agora. E aqui? Que eu nade. Ah, eu espero que eu nade. E que tu nades. Que ele nade. Siga a ordem. Muitos candidatos, muitos alunos, muitos eu e você, na hora de resolvermos isso, vamos para o critério de beleza. Você sabe o que é critério de beleza? É isso aqui, olha. Que eu nade, que tu nades, que ele nade, que nós nademos. Aí o cara vira e fala assim, que nós nadamos. Não é nademos, nademos é feio. Isso se chama critério de beleza. E não use critério de beleza, você vai usar a norma. Começou nade, vai até o final.
independente do efeito sonoro da coisa. Então fica assim, nade, nades, nade, nademos, continuando, nadeis, embaixo, nadem. Relendo. Sempre com o quê, tá? Agora estamos no subjuntivo, que é uma dúvida. Espero que eu nade, que tu nades, que ele nade, que nós nademos, que vós nadeis, que eles nadem. Eu vou chegar e vou marcar o pedaço que ainda não muda. Também não mudou aqui não, olha. Que fantástico. Isso aqui é fantástico. Segundo lance, eu não vou marcar, mas eu vou alertar. Cuidado com o efeito sonoro. Vamos então colocar aqui. Cuidado com a sonoridade. 2 pontos. O verbo deverá ficar conforme a primeira pessoa. O que quer dizer isso? Nós não vamos deixarmos seduzir pela beleza, porque senão chega aqui no nós e eu falo que nós nadamos. Não, é nademos. Eu comecei com nade e eu repeti nades, nade, nademos, nadeis, nadem. Então, além de estar em amarelo, eu vou colocar em negrito o pedaço que eu mantive. Observe, com muita atenção. Então, quando eu começo a flexão no presente do subjuntivo, eu simplesmente repito. Olha lá. E o pretérito imperfeito, por que ele é imperfeito? Poxa, porque é especulativo. Eu vou ter que imaginar. Então ele só pode ser imperfeito. Se nade, se nadar, nadar, se. Você já conseguiu montar aí na sua cabeça? Pensa um pouco. Se eu nadar. Se eu nadasse. Vamos copiar isso aqui? Olha o que eu vou fazer. Ih, caramba, copiei tudo? Copiei. Agora vamos falar. Se eu nadasse, se tu nadasses, se ele nadasse, se nós nadássemos, proparoxítona leva acento agudo. Vós nadasseis. Olha aqui, outro acento agudo. Se eles nadassem. Olha só que fantástico, eu copiei. Como eu copiei ao lado presente. Manteve o radical. Que bacana. Então, está provando que o verbo nadar, ele é regular. Repetindo, se eu nadasse, se eu nadasse, ou seja, se. O outro é o que. Espero que eu nade. Espera-se que tu nades. Espera-se que ele nade. Mas ele não nadou, não. Não há certeza nisso. E o pretérito imperfeito? Se eu nadasse. Meu Deus, se tu nadasses. Está vendo? A ação vai e se perde. Porque é um lance que não tem certeza. É uma dúvida. Então fica assim, olha, vago. Se eu nadasse. Se tu nadasses. Se ele nadasse. Se nós nadássemos. Se vós nadasseis. Se eles nadassem. Viu? Que eu falo, mas eu não dou
a certeza. E o futuro? Ah, meu amigo, meu sonho é nadar. Você acredita nisso? O meu sonho é nadar. E um dia vai chegar o momento de nadar. Então vamos falar esse fragmento. Quando eu, olha, monta na sua cabeça. Quando eu, o verbo é nadar. Quando eu nadar. Vamos tirar a cópia? Caramba, mas será que isso funciona mesmo? Olha lá. Quando eu nadar, quando tu nadares, quando ele nadar, quando nós nadarmos, quando vós nadardes, quando eles nadarem. Na aula anterior, eu falei o seguinte: fica de olho nesse e nesse, porque as únicas duas pessoas em toda a conjugação, deixa eu botar um lance aqui no fundo, só para a gente perceber essa paradinha, quer ver? Olha se ficou bacana. Essas são as duas únicas pessoas que dão chilique na conjugação, que dão chilique na flexão. Olha a aula 2. Tá vendo? Nadas, nadaste, nadavas, nadaras, nadarias, nadarás. Nadais, nadastes, nadáveis, nadareis, nadaríeis, nadareis. São as duas únicas pessoas. Eu falei isso na aula anterior. E aqui, lá vem as duas pessoas propondo mudanças diferentes daquelas mostradas aqui. Esse aqui ficou nades, nadasses, nadares. Nadeis, nadasseis, nadardes. Então, o tu, segunda pessoa do singular, fala você aí. E o vós é a, complete. Falou? Agora sou eu. Vós é a segunda pessoa do plural. Essas duas pessoas apresentam uma flexão especial no modo indicativo e no modo subjuntivo. E mais para frente, já vou adiantar um pouquinho, na formação do imperativo, olha aqui, será retirado do modo indicativo e do subjuntivo. Imagina quem será o queridinho do modo imperativo. É a segunda pessoa do singular e do plural. Então o verbo nadar ficou assim. Agora eu vou marcar o nad. Para que eu estou marcando o nad? Para falar com convicção que esse nad é o radical e esse nad não variou. Então eu tenho aqui em cima no indicativo, vamos lá no nadar, não variou no indicativo, não variou no subjuntivo. Portanto, eu fecho o verbo nadar como um verbo regular. Fiz o presente, que apresenta a partícula que, o pretérito imperfeito, que apresenta a partícula se, e o futuro, que apresenta a partícula quando. Agora vamos para os verbos da segunda conjugação. Os verbos terminados em er. Observe que eu vou fazer ao vivo contigo, porque não existe um esquema para a produção desse material. Até eu faço a prática, né, contigo aqui na aula. Eu adoro praticar isso. Eu vou tirar cópia disso aqui, vou pular esses dados, dar um espaço e pimba, descarreguei. É assim que se faz. Treino. Eu fiz essa tabela, agora eu vou fazer outra tabela. Eu vou tirar esse verbo nadar e vou colocar o verbo vender. Vamos conferir lá se ele é o verbo vender. Vender, segunda conjugação er ou er,
depende do seu sotaque e da sua região. No modo indicativo, eu vou levar esse verbo para o modo subjuntivo. Está aí. Vender é infinitivo, é a segunda conjugação. Subjuntivo é ixi. Então, vou apagar isso aqui. Pronto, apaguei. Nessa terceira aula, eu já vou deixar isso aqui assinalado para a gente. Ó. Na segunda eu não botei, não. Nem muito menos na primeira. A primeira foi só para quebrar o clima. Na terceira, você já percebeu aí que eu acelerei um pouquinho a explicação. E aí vai a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até abrangermos definitivamente essa matéria. Vamos lá. Presente do subjuntivo do verbo vender. Primeira pessoa. Forme aí na sua cabeça. Que eu vender. Que eu vender. Posso ir? Que eu venda. O que eu vou fazer? Tirar a cópia. Pronto. Qual que é o cuidado que eu preciso ter agora? Leia comigo, por favor, leia comigo. Cuidado com a sonoridade. O verbo deverá ficar conforme a primeira pessoa. Vamos colocar mais. Do singular. Que aí não tem erro, né? Do singular está aqui, botei certo. Correto? Cuidado. Tem que ficar conforme a primeira pessoa do singular. O que quer dizer? Eu vou manter esse esquema sonoro. Qual é o esquema sonoro? Venda. Venda. Completando. Vem comigo. Que eu venda. Que tu vendas. Que ele venda. Que nós vendamos. Não me venha falar de vendemos aqui, tá? Eu vou parar de repetir o errado, tá? Mas eu estou chamando a sua atenção porque na sua cabecinha aí deu uma coceirinha. Deu uma vontadezinha de enfiar um vendemos aqui. Mas não é. É vendamos. Que vós vendais. Ah, deu vontade de colocar vendeis. Tá ligado no que eu estou falando? Que eles vendam. Pula para cá. Tá pronto lá. Pretérito imperfeito. Se vender. Se eu vender. Se eu vender. Se eu vendesse. Fez. Fiz. Bota aqui para baixo. Pronto. Tá sem edição, tá? Tá sem corte. Estou fazendo contigo. Se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. Vamos voltar aqui no nós, primeira pessoa do plural. Se nós vendêssemos, eu tenho esse acento. Qual é o nome dele? É o acento circunflexo. Acento circunflexo, transformando essa sílaba em sílaba tônica. Vamos mais um pouquinho? Se eu tenho essa sílaba tônica, as outras sílabas são átonas. Só para dar aquela cerejinha do bolo, né? Vendesseis. Opa! E vendessem. Seguir a mesma linha, a mesma ordem. Vamos agora para o futuro. Quando eu, verbo vender. Quando eu, verbo vender. Quando eu vender. Vamos tirar cópia? Caramba, será que vai funcionar, hein?
quando eu vender, perceba, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. Percebeu algo? Sempre o tu e o vós apresentam uma surpresinha. Eles que trazem as maiores transformações nas flexões. Olha que se você percebe outra coisa que eu também acho legal. O nós sempre tem esses lances assim, ó, amos, emos, ermos. Vamos lá no indicativo. Cadê? Aqui. Olha lá, emos, amos, amos, emos, subjuntivo, amos, emos, ermos. Sacou ou não? E o eles termina em M, 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 M. E o indicativo? M, 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 O, ão. Mas na realidade, vamos apertar um pouco? A, M forma uma sílaba ou forma um pedacinho nasal. A, M equivale a A, O e esse tio. Eles têm a mesma equivalência, porque eles têm a mesma pronúncia, porém apresentam sílabas tônicas diferentes. Vendiam, venderão. Entendeu o esquema? Bacana. Vamos ao modo subjuntivo. Olha aí. Eu tirei cópia e funcionou. Vamos ver se esse verbo é regular. O que eu preciso fazer? Pegar os vente e marcar todos os vente. Olha lá. Mudou? Não. Então, o vende é o radical e realmente o verbo vender é um verbo regular. E ele pertence à segunda conjugação, que é a conjugação dos verbos terminados em er ou er, né? Já falei, vai depender da sua pronúncia aí. Tranquilíssimo? Olha, mano, sinceramente, quando eu comecei a trabalhar com língua portuguesa, eu esbarrei nessa matéria. O que eu fiz? Eu peguei vários verbos regulares e conjuguei. Todos os dias eu conjugava verbo regular. Até descobri que essa tabela não muda. Nem essa tabela, nem essa tabela. Nem o indicativo, nem o subjuntivo mudam, porque são verbos regulares. Os outros verbos a gente aprende à parte. Mas a gente aprende degustando o verbo. A gente aprende aplicando o verbo a diferentes ações verbais, sem decoreba. Tá bom? Então fizemos o verbo vender, na segunda conjugação er ou er, no modo subjuntivo. Vamos agora pegar o verbo da terceira conjugação, ao vivo. Olha aqui, vou tirar a cópia, vou deixar a tabelinha lá em cima, pronto. Vou chegar aqui em cima, deixa eu passar para a linha de baixo, isso. Vou colocar aqui verbo partir, verbo terminado em ir. Pronto, é o verbo da terceira conjugação. Vou chegar na tabela, vou apagar a tabela. Apaguei. Agora, preste atenção. Atente-se para as tentações. Já te passei qual é a tentação. Na hora que ela pintar, na hora que ela surgir na minha cabeça, eu acho que vai estar rolando na sua também. Aí eu vou falar, cuidado. Vamos lá? Então vamos lá. Acompanhe. Verbo partir. Ele está no infinitivo. Ele pertence à terceira conjugação, terminados em ir. O modo
é o subjuntivo. Presente. Que eu partir. Que eu partir. Que eu parta. O que eu vou fazer? A cópia. Copiei, pronto. Vambora? Que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós, cuidado, partamos. Que vós, cuidado, que vós partais, que eles partam. Sacou agora? Olha, que eu parta, que tu partas, que ele parta. Que nós partamos, que vós partais, que eles partam. Eu segui e falei o cuidado com a tentação. Pretérito imperfeito. Se eu partir. Se eu partir. Se eu partisse, vamos tirar a cópia? Copiei, colei, centralizei. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Agora temos que botar o acento. Partíssemos, partisseis. Será que cabe alguma observação bacana? Eu acho que cabe. Esse acento que indica a sílaba tônica, esse acento é o acento agudo. Tem um contrário do agudo? Tenho. Acento agudo. Exemplo, já. Qual é o contrário dele? Acento grave. Esse aqui é indicativo de crase, meu irmão. Você sabe qual é? Esse. Olha a diferença? Olha a diferença? Eu acho fundamental colocarmos esses detalhes, cara. Eu acho fantástico. Eu adoro língua portuguesa, porque sempre a gente está fazendo e sempre a gente está estudando. Independente da matéria, dá para fazer muita coisinha bacana. Voltando. Se eu partisse, se tu partisses, se ele partisse, se nós partíssemos, se vós partisseis, se eles partissem. Eu posso falar um lance aqui, sem decoreba? Engraçado, cara, que esse se veio para cá. Olha, interessante isso, hein, bicho? Que doideira. Olha aqui, cara. Será que tem alguma coisa a ver? Olha aqui, o se desceu. Olha aqui no vender. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Será que tem decoreba isso? Eu não sei, cara. Olha que doideira. Vamos ver o ar. Ó, se desceu. Interessante isso. Bom, deixa isso para lá, né? Sem decoreba. Só observando. Futuro. Quando eu partir. Quando eu partir. Colocando que realmente ficou partir. Vamos tirar a cópia. Vamos colar, centralizar. Aqui está tudo sem edição, viu? Só para te mostrar como é que eu faço. Quando tu partires, quando ele partir, quando nós partirmos, quando vós partirdes, quando eles partirem. Pronto. Observe a conjugação, a flexão, a mudança do verbo para se adequar à pessoa, ao número, ao tempo e ao modo.
Voltando à aula anterior, o verbo pode se flexionar de 4 maneiras: pessoa, número, tempo e modo. Quer dizer que esse blá 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 todo aqui e o blá blá blá, olha que monte de coisa escrita. Blá, 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 blá. É para ler? Sim, claro. Língua portuguesa é leitura, mas língua portuguesa, mano, deixa eu esconder isso aqui, é prática. É prática. Repetindo o que eu já falei aqui milhões de vezes. Tem gente que gosta de tabela de decoreba. Vá com Deus. Qual o problema? Se o cara se dá bem com decoreba, ele vai pegar uma tabelinha e decorar. Eu não. Eu curto prática. Então eu fiz aqui contigo e eu fiz para mim, porque eu aprendo também. Eu fiz bem lentamente o verbo partir da terceira conjugação. Eu fiz o verbo vender da segunda conjugação. E eu fiz o verbo nadar da primeira conjugação. Os 3 verbos foram conjugados no modo subjuntivo. Que fantástico! E aí, faça você aí, na sua casa. Aqui, eu marquei o radical, não mudou. E eu vou observar, vou marcar só um, que o radical aqui também não muda. Dá uma sacada? Beleza. Então você vai andar comigo e vai esperar pela próxima aula. A próxima aula faremos o modo imperativo. E você vai ver que é fácil demais, porque é só prática. Depois, trabalharemos os outros verbos, os irregulares, os defectivos, os abundantes, os anômalos, os bababã. E você vai ver que é tranquilaço. Primeiro entender isso aqui. Depois, deixa comigo que a gente vai caminhar numa boa por esse lance aqui que é muito simples. O que você deve fazer agora? A prática imediata. Se você tem uma impressora por aí, você vai chegar aqui, olha, não é nas videoaulas. Você vai chegar aqui embaixo, aprendizagem, passo a passo. Ô, gente boa, o site, ele está lotado de propagandas. É isso aqui que mantém o canal, cara. Eu recebo a mixaria para botar esses troços aqui nas beiradas. Esses caras aqui não, esses aqui são apoiadores. Mas essas propagandas que vocês estão vendo aí, ó, isso aqui é para manter. Eu recebo um pouquinho para manter o canal, porque eu não tenho ninguém que banca para mim, tá? Eu não vendo nada. Então você vai entrar aqui, ó, aprendizagem, passo a passo. Olha como ficou a aula 2 do verbo. Vai abrir aqui, verbo. Eu vou colocar aqui, abaixo da aula 2, a aula 3. Verbo, terceira parte. Vamos ver como é que ficou a segunda parte. Eu clico aqui, vai abrir a definição. Observe que para a segunda parte do verbo, aqui em cima eu tenho o vídeo pronto, aqui eu tenho o blá blá, que é interessante lermos, e aqui, olha só, clique no ícone abaixo para acessar a tabela. Qual? A primeira tabela do modo indicativo. Você clica aqui e ela vai abrir para você. Observe, olha aí. Então, se você tem uma impressora, imprima isso aqui. Imprima tipo 10 cópias. E vamos trabalhar vários verbos, vários verbos regulares. Eu vou fazer isso para a terceira aula. Eu vou colocar a terceira aula aqui, né? Vai aparecer aqui terceira aula, não montei ainda, mas vou botar a terceira aula aqui. E também uma tabela. Só tem que a tabela vai trabalhar com subjuntivo. Vou colocar 3 tabelinhas dessa, para você fazer a primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Bacana? Ô, mano, se essa aula foi útil para você, cara, por favor, inscreva-se no canal, dá uma força pra gente, deixa seu like, espalhe o canal por aí, faça com que esses vídeos cheguem aos alunos que precisam de uma explicação mais detalhada, tá? De uma explicação com mais pormenores, tá bom? Meu mano, obrigado, velho. Obrigado por tudo, pela presença, pela confiança.
E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Bacana? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!